Fala galera, hoje é dia de Lanterna Verde Absoluto número 4. É uma história da DC, escrita por Al Ewing e desenhada por Janoy Lindsay no ano de 2025. Absolute Green Lantern número 4 é sequência direta das edições anteriores dessa nova abordagem do Lanterna Verde. Se você ainda não viu os vídeos sobre os 3 primeiros volumes, o link para eles está aqui na descrição. Dá uma olhada lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa com Hal Jordan ouvindo a voz vinda do Anel de Luz. Mas dessa vez tinha algo diferente. O Anel dizia que o seu julgamento foi feito e ele menciona uma penitência. Nesse momento, uma espécie de fumaça vermelha começa a cobrir o Anel, formando uma estrela negra. A luz diz que Hal estava certo esse tempo todo. Deus não era um anel de luz, e sim um zero escuro, um círculo sombrio em volta de tudo. E dentro desse círculo estava uma estrela negra, e era para Hal ser essa estrela negra. Hal Jordan estava sendo confrontado por Joe Mullen nesse momento, que dizia para ele controlar essa mão negra que o possuía. Mas Hal não sabe como fazer isso, e a mão ainda queria sua luz, por isso ele pede para Joe deixá-lo sozinho. Mas ela não o deixaria, nem deixaria tudo aquilo que Hal causou. Mas ao ouvir isso, Hal é mais uma vez tomado pela energia obscura e ele ataca Joe, a envolvendo com uma gigantesca mão negra feita de energia. E então o próprio Hal vai até ela, usando uma espécie de armadura bizarra obscura em volta dele. E ele manda Joe se lembrar do que aconteceu em Evergreen. Acontece que depois do julgamento com John Stewart, gradativamente todos os habitantes que estavam presos naquela redoma em Evergreen começaram a desaparecer, até que restaram apenas Hal, Joe e Todd, o dono da cafeteria. Ao que tudo indica, todos foram vítimas do julgamento de Abin Sur. Eles procuraram em todos os lugares, mas não encontraram nenhum dos seus amigos como Roy, Brenda, Ed ou Kyle. De qualquer forma, Hal estava pronto para seguir com seu plano. Eles deveriam atrair Abin Sur para Hal atirar usando as suas balas banhadas a ouro. Sendo assim, Joe deixa a lanchonete de Todd e começa a chamar por Abin Sur, dizendo que tem perguntas para ele. Na verdade, ela estava atraindo o alienígena para que Hal atirasse nele. Mas quando Abin Sur aparece, ela aproveita para fazer uma pergunta. E Joe questiona por que ele matou a todos. Então, para sua surpresa, Abin Sur não entende o que ela quer dizer com isso. Segundo ele, Jason Simmons, o motoqueiro, morreu pelo choque contra a barreira em alta velocidade. Rita Powell foi morta por ele, por ela ter causado o que Abin Sur chama de ação caótica. Essa ação caótica seria a morte de Beatrice Coles, causada pelo tiro que Rita deu e que ricocheteou. Segundo Abin Sur, uma ação caótica contínua é inaceitável, por isso ele a matou. Mas tirando esses 3 casos, Abin Sur diz que mais nenhuma morte aconteceu ali. Só que Joe não acredita nisso, ela viu o que aconteceu. Abin Sur desintegrou Guy Gardner, John Stewart e todos os outros. Mas segundo Abin Sur, ele não matou ninguém. Todos os quase 3.000 habitantes de Evergreen, incluindo Guy Gardner e John Stewart, não estavam mortos. Eles estavam em OA. Agora eles estão no Ômega Alpha. Eles estão no 2º estágio e o julgamento segue em processo. Ao ver o que está acontecendo, Hal hesita em atirar, porque ele está vendo que Joe está conseguindo se comunicar com Abin Sur, algo que eles não tinham conseguido até agora. Então, ao invés de disparar, ele abaixa a arma. Hal poderia ter atirado e acabado com tudo aquilo naquele momento. E no presente, Hal se arrepende de não ter feito isso. Segundo Abin Sur, a existência contínua deve acontecer com a luz. Ele é Abin Sur, um Ain. Ain Sur, assim como Ain Hal ou Ain Aur. Aparentemente, Abin Sur era como se fosse um
recrutador. Um recrutador da luz para lutar contra a escuridão. E a sua área de recrutamento seria nesse Sur. O problema é que depois de explicar isso, Abin Sur, que sempre disse para não terem medo, agora diz para Joe ter medo. Ter medo de Qward, mais especificamente dos armeiros de Qward. Então agora começaria o julgamento da própria Joe. Nesse momento, Abin Sur se prepara para voltar para sua nave. Mas Joe ainda tinha perguntas, e instintivamente ela tenta alcançar Abin Sur, e nisso ela toca na energia verde de Abin Sur. O problema é que naquele momento Joe estava usando seu anel de noivado, um anel de ouro sólido. E assim como aconteceu quando os objetos dourados tocaram na barreira verde, quando o anel tocou na energia verde de Abin Sur, algo aconteceu. Joe teve visões da Estrela Negra, do Anel de Energia, de um outro alienígena emanando outra cor e de um ser de pele rosa com olhos amarelos. Foi essa interação que passou os poderes de Abin Sur para Joe Mullen. E a luz estava com ela agora. Com isso, um enfraquecido Abin Sur cai no chão dizendo que uma ação caótica aconteceu, chamando Joe de anomalia. Com isso, a energia verde de Abin Sur se desfaz e assim a redoma é desfeita. Então a enorme nave em forma de lanterna verde que sobrevoava o céu simplesmente cai, destruindo completamente a cidade de Evergreen com o impacto da queda. Foi isso que aconteceu com aquela cidade. A cidade foi destruída pelas ações de Joe Mullen. No presente, alguém se aproximava do local, de helicóptero, enquanto forças especiais pareciam procurar por sobreviventes. Dentro do helicóptero, uma secretária, aparentemente chamada Carol Ferris, relata o ocorrido ao seu chefe, mas ele não quer saber sobre a busca por sobreviventes ou dos danos causados. Ele quer saber quem mais pode chegar ali antes deles. E a secretária diz que não tem mais ninguém. Não existe nenhuma evidência da chegada da Lazarus, por exemplo, já que eles estão envolvidos em outros eventos. E isso deixa o homem satisfeito. Então ao chegar lá, ele manda todos aumentarem a segurança do perímetro para evitar olhos curiosos, porque eles têm um grande evento acontecendo naquela cidade. Algo que para ele o faz lembrar dos eventos de Gateway City. E agora, tudo ali pertence a ele. Tudo pertence a Hector Hammond. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. Lanterna Verde Absoluto número 4 finalmente traz um pouco de respostas. Respostas para as perguntas que a gente deduziu há um tempo atrás, na verdade. Mas de qualquer forma, pelo menos a trama finalmente avança e começa a desfazer os nós. Inclusive isentando Hal Jordan da culpa, já que todo mundo achou que ele seria o errado de novo, sendo que o erro veio de Joe Mullen. É interessante ver como essa edição faz ligação com os outros títulos do universo absoluto também, mencionando a Lazarus e Gateway City. E como mais uma vez essa nova abordagem da DC traz um clássico vilão do personagem numa nova roupagem, já que Hector Hammond é um dos maiores inimigos do Lanterna Verde, desde a Era de Prata das HQs. De qualquer forma, Lanterna Verde Absoluto, pra mim pelo menos, ainda briga com Flash Absoluto pra saber qual é a mais desinteressante. Mas essa edição aqui me deu um pouco mais de esperança ao ver como estão desenvolvendo OA, Qward e talvez toda a expansão cósmica do universo absoluto que pode vir pela frente. E para acompanhar isso, os próximos lançamentos são histórias para outros vídeos. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.